Fala rubro-negros, vocês estão bem? Se sim, então deixe o like no vídeo, e se inscreva no botão abaixo escrito inscreva-se, e ative as notificações clicando no sininho, para estar acompanhando as atualizações sobre as novidades e compartilhe o mesmo, e ajude no crescimento do canal. Andrés Pereira manda recado à torcida do Flamengo após ser vaiado no Carioca. Meio-campista belgo-brasileiro foi criticado no empate amargo com Rezende no último domingo, pelo estadual. O volante Andrés Pereira não foi poupado pelos torcedores do Flamengo após o empate amargo por 2-2 com o Rezende, no Newton Santos, pela nona rodada do Campeonato Carioca. O jogador belgo-brasileiro de 26 anos não fez uma boa partida, mas não deixou de aproveitar para mandar recado à torcida rubro-negra nas redes sociais: nunca vai faltar vontade de correr por essas cores. Temos uma semana cheia pela frente, focados em trabalhar muito. Vamos, Flamengo, disse Andrés Pereira no Instagram. Por outro lado, Andrés Pereira tem a chance de recuperar a confiança da torcida do Flamengo. No próximo domingo, 6, contra o Vasco, às 16 horas, no Raulino de Oliveira, pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. O rubro-negro ocupa a vice-liderança e soma 20 pontos no estadual. E Flamengo e Vasco vão se enfrentar no domingo, às 16 horas, no Newton Santos. A FERJ definiu o local e deve oficializar nas próximas horas. O jogo é válido pela 10ª rodada do Campeonato Carioca. Inicialmente havia a expectativa de o jogo acontecer no Maracanã. No entanto, o estádio está em fase final de reforma do gramado e ainda não receberá o clássico. Os dois times chegam ao clássico classificados para as semifinais. Com 20 pontos, o Flamengo é o segundo colocado, seguido pelo Vasco, que está em terceiro, com 19 pontos. O Fluminense lidera com 24. Após polêmica, diretoria do Flamengo corta a isla do clássico com o Vasco. Por decisão da diretoria do Flamengo, o lateral direito Isla está fora do clássico com o Vasco, no domingo, pelo Campeonato Carioca. O elenco rubro-negro se reapresentou ontem, dia 1, após o empate com o Rezende, e iniciou as atividades visando o duelo com o rival. A definição da cúpula aconteceu após o episódio em que o jogador se envolveu no último fim de semana. Como o clube já havia indicado anteriormente, o camisa 44 foi multado e teve de esclarecer os relatos repassados ao departamento médico. Ele, porém, participa do treino com o restante dos companheiros. A informação sobre o corte do chileno da lista do clássico foi publicada inicialmente pelo Lance e confirmada pelo UOL Sport. Antes do jogo com o Rezende, no último domingo, o Fla divulgou a lista de relacionados e informou que Isla havia se apresentado e relatado diversos sintomas que o impossibilitava de ir para o jogo. À noite, porém, o chileno fez publicações em que aparecia curtindo uma festa. O rubro-negro, então, fez um novo comunicado, em que dizia que além de toda a preocupação e de acreditar na boa-fé do atleta, também realizou o teste para a doença que ainda assola o mundo, com resultado negativo. Charlotte FC sonha com Rodinei, destaque contra o Rezende. Enquanto Isla vive momento conturbado com a diretoria, o lateral direito brasileiro segue na mira do clube dos Estados Unidos da América, segundo apuração exclusiva do Torcedores.com. De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, o Charlotte FC pretende utilizar como trunfo o fato de Rodinei ter contrato até dezembro de 2022, o que pode fazer com que ele deixe o Flamengo de graça em breve. Afinal, o defensor pode assinar um pré-acordo a partir de junho. E o jogador também foi consultado pelo Botafogo, rival carioca do Flamengo. Paulo Souza faz revelação sobre Flamengo. Durante entrevista coletiva após o empate contra o Rezende, o técnico Paulo Souza revelou que está confiante na chegada de mais reforços para o elenco carioca. Isso, inclusive, teria sido um ponto levantado durante as reuniões ainda em Portugal. Desde que nos reunimos em Lisboa, eles Marcos Braz e Bruno Spindel sabem perfeitamente as ideias do que acredito, e elas se mantêm. Sabem o que precisamos para os nossos objetivos. Estou confiante de que eles o farão contratar, disse o comandante do Flamengo. Fechador com Paulo Souza, torcedores do Flamengo dão apoio a técnico, que ganha pontos com time por papo reto. Cobranças públicas em coletivas não são interpretadas pelo grupo como recado, já que os assuntos abordados nas entrevistas também têm tratamento interno. Paulo Souza voltou a pedir publicamente mais fome ao Flamengo no último domingo após o empate com o Rezende por 2-2.
A entrevista coletiva sem rodeios, tônica de sua passagem pela Gávea até então, para apontar ajustes a serem feitos, foi interpretada por muitos como recado ao grupo, porém quem está no dia a dia rubro-negro rechaça isso. O português diz aos microfones praticamente o mesmo que falou com os jogadores minutos antes e dificilmente os surpreende. A sinceridade o fez ganhar o respeito do grupo. E o mesmo sentimento teve eco na torcida, que entre domingo e segunda-feira de carnaval fez a hashtag fechador com Paulo Sousa tornar-se o assunto mais comentado no Brasil por algumas horas. O jeito direto, reto e sem curvas para mostrar como os processos devem ser feitos, algo muito características dos portugueses, até causou estranhamento num primeiro momento dentro do ninho. Mas o fato de não mandar recado e nem falar pelas costas, conforme pessoa que vive o dia a dia dele no CT relatou, o permitiu deixar bem claro ao grupo sua metodologia de trabalho. Uma marca de Paulo tem sido a visão macro de grupo em detrimento das individualidades. Por isso não se priva de mexer tantas peças a cada partida e de citar possíveis correções que gostaria de ver em determinados atletas. Na primeira coletiva, pós-vitória sobre o Boa Vista, afirmou que Marinho precisava acelerar menos o jogo. Cobrou mais eficácia dos atacantes, algo que se repetiu na maioria das entrevistas. No jogo seguinte, derrota para o Fluminense, bateu na mesma tecla de ser mais objetivo diante do gol adversário e citou que atletas não haviam entendido o que tinha pedido após o intervalo. Já falou da necessidade de Pedro ter mais mobilidade e citou gols perdidos por Gabi, como aconteceu no Fla-Flu. Enfim, por não fazer média e nem enrolar para fazer cobrança aos seus comandados, tem ganhado a confiança deles. Então minha tropa rubro-negra, por enquanto foi isso. Se até aqui não deixou o like, deixe agora então, custa nada pô, e se inscreva, ative o sininho, e nos ajude a crescer o canal. Tamo junto e até mais.